Vamos então aprender um novo tipo de valor que nós temos em diversas linguagens de programação e que é muito importante na computação, que são os valores booleanos ou as expressões booleanas. Tá? Da onde vem esse nome booleano? É um nome em homenagem ao matemático britânico George Boole, que criou o que a gente chama de álgebra booleana. Ele foi um matemático que estudou valores que podem ter apenas dois tipos de coisa. Por exemplo, verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, ou ligado e desligado. Ele criou toda uma álgebra para manipular esses valores e como os computadores ali internamente eles funcionam com código binário, essa álgebra booleana é muito apropriada para tratar vários aspectos aí da computação, né? Então, em particular, boa parte das linguagens de programação tem um tipo de valor, um tipo de dado que é o tipo booleano. Vamos então agora abrir o nosso interpretador Python e ver como funciona em Python esses valores booleanos. Se eu fizer, por exemplo, 5 maior que 3, isso dá true. Toda vez que eu faço uma comparação, ela vai dar ou verdadeira ou falsa. Então, esse tipo de valor que pode ser verdadeiro ou falso é um valor booleano. Se eu fizer 18 é igual a 9 vezes 2, isso vai dar verdadeiro também. Agora, se eu botar x, um valor aqui assim, e fizer x é menor que 0, isso vai dar falso, tá? Em particular, se eu perguntar qual é o tipo de false, ele vai dizer o tipo de false é bool. O objeto false é da classe bool, tá? De booleano. A mesma coisa se eu perguntar qual é o tipo de x maior que 0. Então, a expressão x maior que 0 é uma expressão da classe booleana, da classe bool. Agora, com esses valores booleanos, a gente pode criar expressões booleanas. E para isso a gente pode pegar operadores lógicos, operadores booleanos, tipo e, ou, e agrupar esses valores booleanos. Vamos ver aqui um exemplo com o e, com o and primeiro. Então, eu posso dizer algo do tipo, se eu tenho o x que tem aquele valor, eu posso falar x é maior que 0 and x ao quadrado é maior que 100. Tá? Então, essa é uma expressão aqui, que a gente chama de expressão booleana, né? Que eu tenho um e lógico, o and, que o resultado final só vai ser verdadeiro se ambos os lados forem verdadeiros. Então, se x for maior que 0 e x ao quadrado for maior que 100, então o resultado final vai ser verdadeiro. Se um dos dois for falso, então o resultado final é falso, tá? Nesse caso, os dois são verdadeiros, então o resultado final é verdadeiro. Se fosse x menor que 0 and x é igual a 1, 2, 3, 1, 2, isso aqui dá falso, porque o primeiro valor booleano aqui, x menor que 0, já é falso. Então, ele nem precisa verificar o segundo, já é com certeza falso, porque é um e lógico, o and que nós temos. Outra opção é o or. O or, ele vai escolher, o resultado do or vai ser verdadeiro se a primeira parte é verdadeira ou a segunda parte é verdadeira. Então, se eu fizer um x menor que 0, or x é igual a 1, 2, 3, 1, 2, isso dá verdadeiro. Por quê? Porque a primeira parte é falsa, mas a segunda parte é verdadeira. Então, o resultado do ou ele vai ser verdadeiro se um ou o outro ou ambos forem verdadeiros. Tá? Um outro tipo de valor o operador lógico que nós temos, que é o mais simples de todos, é o not. O not, ele simplesmente inverte o valor de um valor booleano. Então, se x maior que 0, se isso é verdadeiro, not x maior que 0 vai ser falso. Tá? Em particular, not false é true e not true é false. Tá? Eu posso fazer também not true vai ser verdadeiro. Né? Ele inverteu duas vezes ali o valor do verdadeiro voltou a ser verdadeiro. Tá? Uma coisa que nós podemos fazer é aqui vamos ver isto, uma tabela
que a gente chama de tabela da verdade com os valores. Vou abrir aqui uma planilha no LibreOffice. Então, aqui o operador lógico AND, se o primeiro valor é verdadeiro e o segundo valor é verdadeiro, o resultado dessa expressão booleana vai ser verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, daí o resultado vai ser falso. Porque o AND exige que ambos sejam verdadeiros. Se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, sinto muito, vai dar falso do mesmo jeito. E se ambos forem falsos, obviamente vai dar falso, né? Então essa aqui é a tabela da verdade do operador AND. O operador OR é um operador muito mais bonzinho, né? Porque tanto faz se o primeiro for verdadeiro ou o segundo for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, se os dois forem verdadeiros, é verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, é verdadeiro. Se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, também é verdadeiro. O único caso que o OR dá falso é quando ambos são falsos. Daí também dá falso, né? Aí ninguém é de ferro. Já o operador NOT é o operador aquele simples, né? Ele simplesmente muda o valor. Então, se eu tenho NOT true, isso aqui dá false, false. E se eu tenho NOT false, isso aqui dá true, tá? Então, isso aqui que a gente chama de a tabela da verdade dos operadores lógicos. É algo interessante de a gente ter isso na cabeça, né? Quando estivermos programando em Python, em muitos casos a gente vai querer fazer combinações de lógicas de valores lógicos. Por exemplo, eu quero decidir se segunda-feira eu vou para a praia. Alguém pergunta para você, você vai para a praia na segunda-feira? Daí você fala, eu vou para a praia na segunda-feira, se for feriado mesmo e nós não tivermos que trabalhar, e se fizer sol, né? Então eu posso dizer algo do tipo assim, vamos supor que eu tenho uma variável que chamava fizer sol, que suponho que ela vale true, e uma outra variável chamada se for feriado. E vamos supor que essa variável é falso. Daí, eu digo que eu vou para a praia, se fizer sol and for feriado, né? Então, o que o interpretador Python fez? Ele fez esse cálculo aqui do fizer sol and for feriado, e nesse caso aqui o resultado deu falso, porque o for feriado for falso, né? Foi falso. Se por acaso, já eu escolho outro dia, que o for feriado é verdadeiro, né? Então vou colocar aqui verdadeiro no for feriado, e vou calcular novamente aqui, refazer o cálculo, né? Refazendo o cálculo agora eu vou para a praia, deu verdadeiro, que bom, né? Porque vai estar fazendo sol e é feriado, então perfeito para eu ir para a praia. Já um exemplo de operador lógico ou. Vamos supor que um amigo convida você para ir num show de rock nesse final de semana e se perguntar, legal, mas é muito caro? Eu falei, é meio caro o ingresso. Daí você fala, eu vou perguntar para o meu pai, ver se ele pode me prestar o dinheiro para comprar o ingresso. Ou então, eu sei que tem uma rádio ali com uma promoção que você ligando para a rádio, respondendo uma pergunta, às vezes ele dá um ingresso de graça. Uma vez eu fiz isso, eu fui no show do Hermeto Pascoal, porque a Rádio Cultura estava dando ingresso de graça, acertei a pergunta, ganhei o ingresso. Então, como eu falaria isso? Eu posso falar algo do tipo, vou ao show, se o meu pai pagar, né? Então, se eu receber um patrocínio, or se rolar a promoção da rádio, né? Então, posso falar alguma coisa desse tipo. Vou ao show se tiver um patrocínio ou rolar a promoção. Mas primeiro, para poder calcular algo desse tipo, eu preciso definir o valor dessas variáveis, né? Então, vamos só de exemplo. Se meu patrocínio aqui, por exemplo, não conseguir convencer o meu pai, ou vai ver que o meu pai não achou que era bom para minha educação musical ir nesse show, então não consegui aqui o meu patrocínio. Por outro lado ali, rolar a promoção, eu sou muito sortudo, liguei para a rádio, consegui e ganhei o ingresso, né? Daí sim eu posso fazer aquele cálculo, né? Vou ao show igual ao patrocínio, or rolar a promoção, e daí qual é o valor aqui do vou ao show? O voo ao show é verdadeiro, porque mesmo não tendo conseguido o patrocínio, rolou a promoção e
eu consegui, como era o operador OU, ele permite que ou um ou o outro seja verdadeiro. Né? Outra coisa interessante que a gente tem que olhar com cuidado é a questão da precedência de operadores. Né? Se a gente olhar aqui, essa é a tabela de precedência de operadores da linguagem Python. Tá? Então, se eu tenho uma expressão complexa com vários operadores diferentes, tem uma certa ordem na qual esses operadores são calculados. Então, o operador aqui de mais alto nível é a exponenciação, quando eu faço uma exponenciação, né, com esse operador aqui. Então, se tiver uma expressão qualquer bem complexa ali, primeiro ele vai fazer exponenciação. Em segundo lugar, ele vai fazer os operadores multiplicativos, que é a multiplicação, a divisão inteira e o resto da divisão inteira. Depois vem os aditivos, que é a soma e a subtração. Depois os de comparação, né, igual, diferente, menor ou igual, maior ou igual, etc. E depois vem os lógicos, sendo que os lógicos são nessa ordem. O NOT, depois o AND, e o que tem mais baixa precedência de todos é o OR. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Se eu fizer uma operação como essa aqui, por exemplo, x maior que 0, and, deixa eu definir uma variável y aqui para usar nesse meu exemplo. Então, vamos supor que o y é 50. Tá? Então, eu faço x maior que 0, and, not, y é igual a 50, or, x mais y é igual a 150. Então, se eu fizer essa operação aqui, como que o Python vai interpretar isso? Lembra, pela ordem dos operadores, de todos os que estão aqui, essa soma é o que tem a maior precedência. Né? Então, ele vai fazer o x mais y aqui e vai calcular e vai, depois que tem as respostas do x mais y, ele vai comparar para ver se é igual a 150 ou não. E nesse caso não é, porque o x era um valor bem maior. Né? Então, esse pedaço aqui vai dar falso. Depois, ele vai fazer todas aqui as comparações. O que tem precedência maior depois vai ser o not. Né? Então, ele vai pegar esse y igual a 50, que na verdade é um valor verdadeira, isso aqui, y igual a 50 é verdadeiro, ele vai fazer not. Então, vai virar falso. Esse pedaço aqui vai virar falso. Né? Daí sim ele vai executar o AND. Então, x é maior que 0 é verdadeiro. Com essa parte que a gente viu que era falso, né? Ele vai fazer verdadeiro com falso, vai dar falso. E daí, por último, ele vai fazer esse OR. Então, tudo isso aqui que deu falso, mas com isso aqui, que também a gente viu é falso, então o resultado final inteiro vai dar falso. Né? Mas note que está meio confuso a ordem em que essas coisas vão acontecer. Né? Então, quando você tem uma expressão complicada, assim, o ideal é você colocar uns parênteses aqui para ficar mais claro. Né? É sempre ideal a gente escrever o código o mais claro possível. Então, para evitar qualquer dúvida, mesmo sendo redundante, é bom a gente colocar os parênteses aqui para ficar bem claro o que está sendo feito. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar bastante parênteses para ficar bem claro a ordem das coisas. Né? Então, assim fica bem claro. Não mudou em nada, continua sendo falso ali, mas é um jeito mais elegante assim, de a gente escrever o código. Tá? Então, eu quero agora que vocês entrem aí no interpretador Python no seu computador e brinque um pouco com variáveis, com valores booleanos, com essas expressões lógicas usando AND, OR, NOT e expressões complexas, sofisticadas, misturando comparações com operadores lógicos, com operadores aritméticos. Tá? Então, brinque ali uns 5 a 10 minutos no interpretador para você praticar bastante isso.